Você já parou para pensar nas decisões que toma ao longo do dia? E sabia que a maioria delas nem é feita por você de forma consciente? Seu cérebro tem dois modos de pensar, e eles estão em constante batalha. Um é rápido, intuitivo e impulsivo, enquanto o outro é lento, lógico e irracional. Eles influenciam não só suas escolhas cotidianas, mas até grandes decisões da sua vida. Hoje vamos desvendar o que Daniel Kahneman, um dos maiores psicólogos do mundo, nos ensinou sobre como esses dois sistemas funcionam, em rápido e devagar, duas formas de pensar. Ele mostra como esses sistemas competem e como, ao entender sua dinâmica, podemos tomar decisões melhores, mais racionais e até mais felizes. Vamos nos aprofundar em tópicos como o que são e como funciona o sistema 1 e 2, como identificar quando seu cérebro está agindo no automático e muito mais. Vamos entender de forma visual e prática os principais conceitos do livro Rápido e Devagar, duas formas de pensar. E se atente de ficar até o final, pois vou passar o passo a passo de como esse livro tem sido importante na minha vida e tem me ajudado a sair do zero. O livro é baseado em dois sistemas de pensamentos que governam nossa mente, o Sistema 1 e o Sistema 2. Vamos conhecê-los. Imagine o Sistema 1 como alguém impulsivo, rápido e muitas das vezes até descuidado. O Sistema 1 é intuitivo, automático e funciona sem esforço. É como se fosse um piloto automático. Ele é responsável pelas decisões rápidas e pelas respostas instintivas, como considerar uma expressão facial ou frear o carro ao ver um obstáculo. Exemplo: você vê um rosto irritado em uma multidão e logo pensa, essa pessoa está brava. Isso aí é o Sistema 1 agindo. O Sistema 1 cria impressões rápidas e nem sempre acuradas, mas é essencial para a nossa sobrevivência. Porém, ele não é tão bom para resolver problemas mais complexos, como por exemplo, resolver uma conta de multiplicação como 17 vezes 24. Isso exigiria mais concentração. E aí é que o Sistema 2 entra em cena. Imagine o Sistema 2 como uma figura mais séria, reflexiva e analítica, porém preguiçosa. O Sistema 2, ele é lento, deliberado e analítico. Ele entra em ação quando precisamos pensar com cuidado, como ao resolver uma questão matemática ou tomar uma decisão importante. Não dá para fazer no automático. Você precisa parar e se concentrar. Isso consome mais energia. Daí vem o motivo pelo qual ele nem sempre está disposto a trabalhar. Como os sistemas trabalham juntos? Esses dois sistemas são sempre ativos, mas nem sempre colaboram da melhor forma. O Sistema 1 é eficiente para a maioria das situações do dia a dia, mas ele comete erros. E o problema é que o Sistema 2, preguiçoso como é, muitas vezes aceita as respostas erradas do Sistema 1 sem questionar. Veja esse exemplo. Você vê um desconto de 50% em um produto e acha que está fazendo um ótimo negócio. O Sistema 1 logo grita, compre agora! Mas o Sistema 2 deveria parar e perguntar, você realmente precisa disso? Agora olhe este gráfico, mostrando como o Sistema 1 toma a frente da maioria das decisões enquanto o Sistema 2 só aparece quando é realmente obrigado. Como identificar se o meu cérebro está agindo ou não no automático? Agora que nós entendemos que o Sistema 1 é rápido e impulsivo, e o Sistema 2 é pensativo e calmo, nós entendemos também que o Sistema 1 gosta de assumir o controle na maior parte do tempo. E aqui estão 3 sinais de que é ele que está no controle e por isso você está agindo no automático. Sinal número 1. Decisões rápidas e instintivas. Você toma uma decisão em segundos sem refletir. Por exemplo, você vê um produto com um desconto e pensa que é um bom negócio sem realmente comparar preços ou avaliar se precisa dele. Sinal número 2. Falta de esforço mental. Se a decisão parece fácil demais, é o Sistema 1 em ação. Ele evita esforço e usa padrões habituais, como pegar sempre a mesma rota para o trabalho ou escolher o mesmo prato no restaurante. Sinal número 3. Reação emocional intensa. Suas emoções estão ditando suas escolhas? O Sistema 1 reage rapidamente ao medo.
excitação ou pressão. Por exemplo, comprar algo porque parecia urgente, mas depois perceber que foi uma decisão precipitada. Uma das maiores contribuições de Kahneman é a exploração das heurísticas. E o que são heurísticas? Nada mais nada menos do que os atalhos mentais que usamos para tomar decisões rápidas. Embora sejam eficientes, esses atalhos frequentemente resultam em vieses cognitivos. Deixe-me lhe explicar. Já sabemos que o nosso cérebro tenta ao máximo economizar energia, e por isso o sistema 1 tenta monopolizar as decisões na maioria do tempo. Então, em situações corriqueiras, ele funciona muito bem. Inclusive, essa função é bem importante. Mas e quando surge uma questão mais complexa? Ao invés do sistema 1 deixar o sistema 2 tomar a frente, ele simplesmente cria alguns atalhos, como se fossem macetes, para resolver aquela questão com mais rapidez. A resposta baseada em heurística normalmente é satisfatória, apesar de não ser perfeita. Perguntas heurísticas, ou seja, simplórias, te ajudam a navegar pelas dificuldades da vida. Mas se a pessoa sempre está evitando utilizar o sistema 2, que é o modo devagar de pensar, a fim de simplificar as respostas, ela normalmente terá como resultado uma vida muito mais difícil. Conhecer as heurísticas e os vieses cognitivos mais importantes te ajudam a evitar erros na hora de tomar decisões. Olha, todo mundo usa heurísticas. Todo mundo tem vieses cognitivos também. Todo mundo quer encontrar uma resposta rápida, mesmo para problemas difíceis. E por mais atento que sejamos, o sistema 1, o modo rápido de pensar, faz parte da nossa natureza. O nosso cérebro vai querer usar atalhos. Isso faz parte da nossa evolução como seres humanos. Agora, mesmo entendendo, isso não pode ser motivo de nos tornarmos reféns do modo rápido de pensar para sempre. Por esse motivo é tão importante conhecer as principais heurísticas. Existem alguns tipos de heurísticas que foram citadas especialmente por Kahneman. Vamos a elas. Heurística da disponibilidade. O sistema 1 baseia-se em memórias recentes e vívidas para estimar probabilidades. Por exemplo, se você ouvir sobre um acidente aéreo, pode achar que voar é mais perigoso do que realmente é. Heurística da representatividade. Estereótipos podem levar a erros grosseiros de julgamento. Julgar com base em estereótipos, imagine, alguém organizado e introvertido. Você logo pensa que ele é um bibliotecário, mas ignora as estatísticas. Âncora. A primeira informação recebida é como uma âncora, que influencia todas as decisões subsequentes. Exemplo: se um produto custa R$1.000 e está por R$500, o sistema 1 pensa que ele é uma barganha, sem considerar o valor real. Agora, existe um problema que é o seguinte: a ilusão de que somos seres racionais nos leva a tomar decisões equivocadas. E com isso gera confiança excessiva. Kahneman explica que as pessoas tendem a superestimar sua capacidade de prever eventos e compreender situações complexas. Isso cria uma sensação enganosa de controle e certeza, mesmo quando enfrentamos incertezas e fatores imprevisíveis. Ilusão de compreensão. As pessoas criam explicações convincentes para eventos aleatórios, conectando pontos que, muitas vezes, não têm relação causal. Por exemplo, o investidor acredita que consegue prever o mercado financeiro porque um de seus palpites passados foi certeiro. Mas ele ignora as variáveis econômicas e as análises técnicas, acreditando que sua compreensão é suficiente. Ilusão de validade. A confiança não é um indicador de precisão. Muitas vezes, quanto mais confiantes estamos, mais ignoramos os sinais de que podemos estar errados. Exemplo: um analista de futebol acredita que pode prever o desempenho de um jogador apenas assistindo um vídeo curto, sem considerar estatísticas ou o contexto completo. Somos mais confiantes do que corretos, e isso pode nos levar a decisões desastrosas. Lá no século XVIII, quando o capitalismo industrial começou a evoluir, vários estudos definiram consumidores como seres racionais e o mercado como algo altamente eficiente. Aí vem a teoria da utilidade esperada.
que dizia que as pessoas são agentes racionais que calculam a utilidade de cada situação para tomar a melhor decisão. O problema é que essa teoria, ela fracassa em explicar uma coisa, que é a nossa aversão ao risco. Entenda bem, considere as seguintes situações. No resultado A, você ganha R$ 50, enquanto no resultado B, você ganha R$ 100, mas perde 50. Levando em conta a lógica da teoria da utilidade, o sentimento positivo da pessoa do resultado A deveria ser igual ao da pessoa no resultado B. Afinal, no final do dia, as duas teriam um saldo de R$ 50. As perdas causam mais sofrimento do que prazer que sentimos com ganhos do mesmo tamanho. E para compensar essa falha, Kahneman criou uma outra teoria, que é a teoria da perspectiva, que inclusive foi citada na decisão de dar a ele o Prêmio Nobel de Economia em 2002, o que por sua vez tenta descrever o comportamento real das pessoas. A teoria da perspectiva mostra que as pessoas são mais propensas a correr riscos para evitar perdas do que para perseguir ganhos. Isso se deve ao fato de que a sensação de perda é mais forte do que a sensação de ganho, ainda que seja do mesmo valor. Uma pesquisa realizada em 1995 revela que os atletas que chegam em terceiro lugar, em geral, ficam mais satisfeitos com seus resultados do que os medalhistas de prata. O motivo é simples. O segundo lugar estava focado em ganhar a medalha de ouro. Para esse atleta, qualquer outro resultado é considerado perda. Por sua vez, o medalhista de bronze observa todos os outros competidores que não ganharam medalha nenhuma. Assim, na perspectiva do terceiro colocado, ganhar uma medalha, seja ela qual for, é sempre um ganho. Nesta perspectiva, a possibilidade de perda dispara uma emoção mais forte do que a perspectiva de ganho. Existe toda uma explicação evolutiva por trás disso, pois ao longo da evolução, os organismos que historicamente evitaram ameaças têm a tendência de serem aqueles que sobreviveram e até se propagaram muito mais do que aqueles organismos que só buscavam oportunidades. Sempre que avaliamos uma situação, fazemos uma comparação normalmente entre o seu estado atual e a perspectiva esperada. Por exemplo, imagine que você espera um aumento de salário no final do ano, mas se esse aumento não vem, você fica triste, mesmo que a sua situação atual não tenha piorado. O referencial também implica nas comparações. Por exemplo, se você tem um salário de $100 e você recebe um aumento de $100, você fica muito feliz. Mas se o seu salário é de $1.000 e você recebe um aumento de $100, a felicidade não será a mesma. Quanto mais você tem, menos impacto subjetivo uma mudança tem na sua vida, mesmo que o valor objetivo daquele aumento tenha sido o mesmo. Conhecer os efeitos práticos da teoria da perspectiva te ajudará a tomar melhores decisões. E são eles: efeito de possibilidade, efeito de certeza, viés de status quo, efeito de enquadramento. O efeito de possibilidade é o nosso viés de sobrevalorização da possibilidade de ganharmos algo. Nosso cérebro, quando pensa rápido, ele acaba criando fantasias sobre pequenas chances de obtermos ganhos desproporcionais. Daí o motivo de ser tão atrativo gastar uns trocados na esperança de garantir milhões na loteria, mesmo que suas chances estatisticamente sejam praticamente nulas. Do outro lado, temos o efeito da certeza. Imagine que você está participando de um jogo com duas opções. Opção A: receber R$ 5.000 agora, com 100% de certeza. E na opção B, você tem a chance de concorrer a R$ 10.000 ou a chance de 50% de não ganhar nada. A maioria das pessoas escolherá a opção A, mesmo que a opção B tenha um valor esperado maior. Isso ocorre porque a certeza do prêmio garantido na opção A parece mais atraente do que o risco associado à opção B, mesmo que racionalmente ambos sejam equivalentes em termos de valor esperado. Esse efeito
Ele é usado em diversas áreas, como marketing e economia, para escolhas da influência, como oferecer garantias para produtos ou promoções que eliminam incertezas. Viés do status quo. Imagine que você trabalha há anos em uma empresa onde é relativamente confortável, mas insatisfeito com o crescimento profissional. Então, um amigo oferece uma oportunidade em uma outra empresa, com um salário maior e chances reais de desenvolvimento. Apesar das vantagens óbvias da nova oferta, você hesita em aceitar porque está habituado à rotina atual, conhece o ambiente de trabalho e tem receio do desconhecido. Então, decide ficar na empresa atual, mesmo que a nova oportunidade possa trazer mais benefícios. Essa visão é comum em decisões relacionadas ao trabalho, investimentos e hábitos cotidianos. Ele reflete a resistência psicológica às mudanças e o peso emocional dado à segurança do que já é familiar. E por último temos o efeito de enquadramento. Sabe aquela história de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio? Tudo depende do seu ponto de vista? A maneira de como enquadramos ou interpretamos uma situação vai influenciar em nossas decisões. Imagine que você está diante de uma escolha relacionada a um tratamento médico para uma doença grave. O médico apresenta duas opções. No enquadramento positivo, ele diz: este tratamento tem uma taxa de sucesso de 90%. E no enquadramento negativo, ele diz: este tratamento tem uma taxa de morte de 10%. Percebeu a diferença? Embora as duas frases expressem a mesma coisa, o enquadramento é totalmente diferente. E por que isso acontece? O efeito de enquadramento baseia-se na visão cognitiva de como uma pessoa processa informações. O enquadramento positivo tende a evocar otimismo e facilidade, enquanto o enquadramento negativo tende a destacar riscos e evocar aversão à perda. Esse efeito é amplamente explorado em áreas como marketing, política e comunicação, mostrando o poder da linguagem em moldar percepções e decisões de influência. Cada pessoa tem dois eus: o eu que experiencia e o eu que lembra. Por fim, Kahneman apresenta uma distinção interessante entre o eu experiencial, o que vive o momento, e o eu recordativo, o que lembra da experiência. Essa diferença explica por que nossa memória das experiências nem sempre é fiel à realidade. De uma maneira muito simples, basicamente existem duas maneiras de felicidade. Tem a felicidade do momento, a alegria em um momento específico, e tem a felicidade duradoura. É um sentimento geral de felicidade e de bem-estar. Então, tem a felicidade que experimentamos e a felicidade que nós lembramos. Isso fez surgir a ideia dos dois eus, o experiencial e o recordativo. O experiencial é aquele que responde às seguintes perguntas: e aí, tá gostando? Tá doendo? Ele sente dor, sente prazer, momento a momento, passo a passo. Já o eu recordativo, ele responde a uma pergunta diferente. Por exemplo, como é que foi a sua experiência no geral? Então ele vai ter que refletir sobre experiências passadas e dar um veredito daquilo que ele lembra. E essa lembrança tem uma influência enorme, pois depois que aquele momento passou, é o eu recordativo que será ativado. E ele é quem vai normalmente tomar as decisões que afetarão seu futuro. Nosso eu recordativo se lembra do pico da experiência e do seu final, ignorando o que aconteceu no meio. Isso distorce nossa avaliação das experiências e como nos sentimos em relação a elas depois. Para que o eu recordativo possa tomar decisões, ele vai utilizar dois fatores: o pico, a intensidade de uma experiência, e também o final dela. Imagine que você vai passar o dia em um parque de diversões. Durante o dia, o eu experiencial aproveita cada momento. A emoção na montanha-russa, a risada ao se molhar no brinquedo aquático e a calma ao sentar para comer algo gostoso. Esse eu avalia a felicidade momento a momento. Quando você olha para trás no final do dia, o eu recordativo avalia o dia inteiro com base nos momentos mais marcantes e no final. Se a última experiência foi ficar preso no trânsito por 2 horas,
O eu recordativo pode classificar o dia como ruim. Nós utilizamos muito mais o eu recordativo do que o experiencial. Estamos muito mais interessados em ter boas lembranças do que experimentar o momento presente. Imagine que você foi convidado para assistir ao concerto da sua banda favorita, algo que sempre sonhou. O show será espetacular, com a melhor acústica e uma performance inesquecível. No entanto, a única condição é que, ao final do evento, você tomará uma pílula que apagará completamente sua memória do concerto, e qualquer gravação ou foto será automaticamente excluída. A pergunta é: você aceitaria ir ao show apenas para viver o momento, mesmo sabendo que não terá nenhuma gravação ou memória depois? Acredito que não. Veja nesse exemplo que é muito importante para nós podermos lembrar e não somente viver a experiência. Isso explica a diferença entre os dois eus. Tome cuidado com a ilusão de foco. Seu humor é fortemente determinado por aquilo que você está pensando. Avaliar seu grau de satisfação com sua própria vida é uma tarefa para o sistema 2, pois é um processo difícil. Portanto, devemos pensar devagar, com calma. Mas é isso que fazemos? Claro que não. Ao invés disso, nosso sistema 1 substitui toda essa complexidade por uma pergunta muito mais simples, tipo: como está se sentindo agora? E aí, ao invés de considerar o todo, o sistema rápido de pensar vai focar em apenas um ponto de sua vida. Veja o exemplo. Um adolescente que em sua primeira paixão não tem seus sentimentos correspondidos, se sente tão frustrado que o restante da vida dele passa a não ter mais sentido. Então, ao se frustrar naquela situação onde todo o seu foco está, acabará expandindo essa frustração para todo o restante. Quando você tenta prever a sua felicidade no futuro, é muito provável que você supervalorize o ponto onde está o seu foco. Então você diz: se eu emagrecer tantos quilos eu vou ficar melhor. Quando eu comprar aquele carro, quando eu mudar para aquela casa, eu vou ficar tão feliz. Essa é a ilusão do foco agindo, pois o seu cérebro está valorizando demais aquilo em que você está focado. E qual é a solução? É a mesma. Ao invés de pensar rápido e se precipitar, pare, respire, reflita e coloque o sistema 2 em ação. E aí você vai perceber que a longo prazo, nenhuma dessas decisões terão grande impacto sobre a sua felicidade. E como prometido, aqui vão algumas dicas que, na prática, têm me ajudado e que aprendi com esse livro. Dica número 1. Faça pausas antes de decisões importantes. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com esse livro é que muitas decisões erradas, elas acontecem porque o sistema 1, que é impulsivo, ele assume o controle. Agora, antes de tomar qualquer decisão importante, eu faço uma pausa. Eu dou tempo para o sistema 2 entrar em ação. Ele analisa com calma para garantir as melhores escolhas que façam sentido. Por exemplo, quando eu estou muito abalado emocionalmente, eu paro por um momento, eu não respondo de cara, respiro um pouco, reflito sobre aquele assunto, para que eu não tome nenhuma decisão precipitada ou não faça algo que não era para ter feito. Dica número 2. Passei a questionar a primeira impressão. Kahneman ensina que a nossa mente é influenciada pela primeira informação que recebemos, o que ele chama de viés de ancoragem. Hoje, sempre que alguém me apresenta uma ideia ou um produto, eu paro para questionar se isso realmente faz sentido ou se eu estou sendo influenciado por aquela primeira impressão. Vale a pena parar e refletir. Dica número 3. Passei a criar resultados positivos para as minhas experiências. Outro conceito que mudou minha forma de agir é a do eu recordativo. Ele só lembra dos picos emocionais e do final da experiência. Então, eu comecei a criar resultados positivos em momentos importantes da minha vida. Se eu, por exemplo, estou no encontro com alguns amigos ou numa viagem, faço questão de finalizar com algo especial, com uma boa conversa ou uma atividade divertida. Isso vai garantir que lá na frente a minha memória seja sempre positiva. Esses ensinamentos têm feito toda a diferença na minha vida.
Espero que esse resumo te inspire a adquirir um exemplar do livro para você, pois todos deveriam reservar um espaço para ele em suas estantes. Este resumo, embora denso, não substitui a leitura e a meditação da obra original. E se você quer aprender a pensar de forma mais clara e estratégica, aplique essas ideias do livro Rápido e Devagar na sua vida. E também me conta aqui nos comentários quais dessas lições você achou mais útil. Obrigado por assistirem. Espero vocês no próximo vídeo.